Bom dia! Segunda-feira, 16 de março. Estamos começando na hora do café, hoje tomando um café muito especial, que é o café lá feito da Fazenda Dutra. É o Single Origin Fazendas Dutra, cereja descascada, que é o processo. Qual é a variedade? Catuí vermelho e amarelo. Cultivado a uma altitude entre 1.000 e 1.350 metros. Lá nas Minas Gerais. Esses são cafés especiais que eu sempre digo, sempre faço questão de informar e dizer e destacar, que são enviados lá pela Black Prime Café, que é um local onde o café é tratado com aquela dignidade, com aquele diferencial que ele precisa. Produzem cafés especiais na região das Matas de Minas Gerais. Esse é o nosso café que estamos tomando hoje. E também quero falar aqui, rapidamente, assim, só para começar, do azeite verde oliva, porque o nome é bem sugestivo, né? Que ele é produzido pelo Luiz Yamaguchi. Ele é o único que tem azeite biodinâmico nas Américas, tanto América do Norte quanto do Sul. O que é o azeite biodinâmico? É aquele que segue o calendário lunar. Tá certo? Então vamos começar. Já falamos de quem nos apoia, tomando nosso cafezinho. Ajude-nos a manter o canal se puder. Tem um apoia-se /canal de Brasília, mas também é muito importante que você se inscreva, que você dê o joinha, que você ative o sininho, que você compartilhe o conteúdo, enfim, faça todo esse processo que a gente está sempre pedindo para vocês, mas é importante reiterar, porque os canais de direita, os canais conservadores, que eu prefiro mais chamar canais conservadores, ontem, por exemplo, foram extremamente boicotados. Enquanto havia transmissão das lives lá da Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília, e isso acabou sendo reportado em outros estados, havia uma instabilidade assustadora na conexão, derrubavam as transmissões, enfim. É o jogo que eles jogam sordidamente e que eles querem que a gente fique quieto. Vamos dar uma passada rápida nas notícias dessa segunda-feira, que é um dia muito interessante, muito importante, porque tanto o Nhonho quanto o Batoré, tanto o Rodrigo Maia quanto o Alcolumbre estão possessos por uma coisa só. Eles estão começando a sentir o bafo do povo na nuca. E só mesmo o povo, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês, porque isso são informações que circulam muito fortemente aqui em Brasília. Apenas e tão somente a ação, a atuação e a participação da sociedade podem impedir que eles, os canalhas, perpetrem o golpe contra o Bolsonaro. Tanto a questão do impeachment, quanto o aprofundamento de uma tentativa de um parlamentarismo branco. Só quem pode impedir isso somos nós, porque, a bem da verdade, figuras como Rodrigo Maia, eleito aí com 70 e poucos mil votos, pouco provável que volte na próxima eleição, porque a classe política, a sociedade precisa se livrar dessas excrescências. A vida política está na hora de melhorar. Esse povo está aí desde os anos 60, desde os anos 50, muitos casos, por exemplo, a família do Sarney. Os outros estão aí desde os anos 60, 70, a turma atigrada do PT já está na segunda, terceira geração, também desde o começo dos anos 80. Observe que o Zé Dirceu saiu, entrou o filho, daqui um pouco entra o neto. Quer dizer, fazer política virou capitania hereditária, virou fonte de renda, virou emprego, virou profissão e forma de enriquecimento para esse pessoal. Nós precisamos, através do voto, na minha opinião, respeito, não nego espaço em voz para quem considera outras alternativas. Eu, particularmente, prego toda a mudança pelo voto. Às vezes dá vontade de mudar no tapa. Pá! Mas é importante que a gente tenha convicção de que nas regras do jogo que nós estamos jogando, a mudança se dá pelo voto.
Giro de notícias, a companhia aérea American Airlines vai suspender todos os voos que operam no Brasil e Estados Unidos a partir de hoje. O retorno está previsto para 6 de maio e 3 de junho. Ao todo, a empresa informou que reduzirá 75% dos seus voos internacionais. Aqui, metrópoles sul-americanas atingidas: Lima, Santiago, Medellín, Cali, Bogotá na Colômbia e Guayaquil no Equador. Simbora, vamos lá. O Ministério da Saúde atualizou ontem, no fim da tarde, o número de casos confirmados da gripe da China. Não é Covid-19 nada, não é coronavírus nada, é gripe da China. Quando é gripe suína, coitadinho, era H1N1, né? Aí é esse o nome? Aí sim, aí pode deixar, os suínos não vão reclamar, é gripe da China, certo? Eufemisticamente chamam de Covid-19. No momento, até ontem, no fim da tarde, havia 200 casos confirmados em todo o país. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, há também 1.917 pessoas em 26 estados e no DF que estão sendo monitoradas e acompanhadas. Para a tristeza da mídia, ainda não foi registrada nenhuma morte no Brasil. Sob a expectativa em relação ao impacto aí dessa gripe da China sobre a inflação, o Copom se reúne amanhã e quarta-feira. A Selic está em 4,25% e os analistas esperam que haja um aumento na taxa da Selic. Eu não conheço nada de economia, então não opino. Vamos ser bem francos, né? Terminam nesta sexta-feira, dia 20, as inscrições para a 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que desde 2017 também está aceitando as escolas particulares. Podem inscrever os alunos apenas e exclusivamente pela internet, e quem precisa inscrever são as escolas, e às vezes as escolas boicotam. A participação das mulheres no setor espacial é o tema de um evento internacional que será sediado este ano pelo Brasil, Space for Women. O encontro deve reunir 200 pessoas aqui em Brasília entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Vamos girar as manchetes pelo país, mas desde já vou enfatizar o seguinte: em todos os jornais, em todos os sites, há menções e indicações dos casos que estão acontecendo em seus respectivos estados. Eu, deliberadamente, optei por dar uma ênfase em outros assuntos além da gripe da China. Se vocês, que na verdade fazem junto com a gente o Na Hora do Café, julgarem conveniente que a gente passe a enfatizar as manchetes da gripe da China nos jornais, sites dos estados, das cidades do Brasil lá fora, vocês avisam. Por falar nisso, estamos nesse período agora, daqui até o fim do mês, remodelando os sites e os jornais. Porque alguns não têm atualização diária, alguns enfrentam certas dificuldades, e vocês verão hoje que 2 sites, por exemplo, faz vários dias que não atualizam suas notícias. Então nós estamos aceitando indicações de sites, inclusive porque existem lugares, estados, que nós ainda não temos nenhum veículo. Por exemplo, não temos nada de Tocantins, não temos nada do Mato Grosso, não temos nada de Manaus, do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, do Acre, então Alagoas. Então a gente quer dar uma ajustada, e para que possamos fazer isso, nós temos que ir trocando alguns que realmente não estão fornecendo um conteúdo atualizado todos os dias. Correio do Povo: universidade e escolas já suspendem aulas. Gazeta do Sul: vacinação contra a febre aftosa começa nesta segunda-feira. Alô, jumentos, podem ficar sossegados em casa, cumprindo lá o isolamento do coronavírus. Jornal NH: nível do rio baixa mais e Comusa pede uso consciente de água.
Notícias do dia: Florianópolis a favor de Bolsonaro. População foi às ruas em Floripa, mais 6 cidades catarinenses e nas capitais do país. Eu vou tratar do assunto do editorial do NH no final, no comentário final, mas é importante destacar, se você ainda não conhece, o ND+, é hoje o primeiro jornal diário assumidamente conservador, que não tem vergonha de ser conservador. Dê uma olhada, acesse lá o site do ND+, é em Florianópolis e em Curitiba. Gazeta do Povo, falou em Curitiba, Gazeta do Povo. Em que pé estão os projetos que cortam as mordomias de ex-presidentes? Rapaz, é preciso terminar. Está lá a Dilmanta viajando de um lado para outro, caçada por incompetência. O Lula condenado em terceira instância viajando com o nosso dinheiro. É assustador, vergonhoso e patético. Folha de Londrina. IBGE oferece mais de 12 mil vagas temporárias no Paraná. Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa. Estado regulamenta selo para agroindústrias familiares. Jornal do Comércio do Recife. A PAC prevê chuvas com intensidade moderada a forte em Pernambuco nesta segunda. Eu sempre que posso eu vou explicando o que são as siglas, né? A PAC, no caso, é a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Se vocês já acham que as agências reguladoras são uma porcaria em nível federal, imagine em nível estadual o que isso é de antro de corrupção. Esse é o caso, por exemplo, o Fluminense de Niterói, que está desatualizado, né? Então eu preciso fazer uma repassada nos jornais. Se você tiver indicações, sugestões, mande para a gente. Folha: Vitória Argentina fecha fronteiras por 15 dias após avanço da gripe da China. Tribuna do Norte de Natal: desemprego afeta 29% das pessoas que concluíram ensino superior no Brasil. Correio da Paraíba: medo da violência faz população se tornar prisioneira em casa. É a impunidade, é a permissividade da justiça, é a licenciosidade de um sistema que premia o criminoso. Quero é novidade. O liberal de Belém: Bolsonaro ignora vírus e vai para ato contra o Congresso. Ele não foi para o ato contra o Congresso. Ele estava no Palácio do Planalto, afinal de contas ele é o inquilino do Palácio do Planalto, e foi lá saudar o povo. Eu repito aqui o desafio que ele fez. Ô Maia, vai lá, sai na rua, saúda o povo, vai lá, conversa com o povo, vê se tu tem coragem. Você não tem coragem de nada. Você é um bobalhão mole, não tem coragem de enfrentar o povo. Quando sai cheio de segurança, assessores de imprensa, pessoal de agência de publicidade e tudo mais. Ah, se catar. A região de Itabuna, na Bahia. Inscrição para a Zona Azul só durou 4 dias. Foi rapidinho, tinha vaga, né? 4 dias já encerraram. Tribuna da Bahia. Ministério da Economia deve apresentar hoje medidas contra a gripe da China. Cruzeiro do Sul de Sorocaba: aulas na rede municipal estão mantidas nessa segunda. Com um detalhe: quem não for, não terá falta. Adivinha? A Tribuna de Santos: volume de chuvas foi maior do que o da região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Lembrando que lá em Santos os atos foram na Praça da Independência. Correio Popular de Campinas: turismo gastronômico dá salto em Campinas. Um outro destaque é milhares de pessoas, muitas delas usando máscara de prevenção à gripe da China. Aqui já está no texto do jornal a palavra gripe da China. Ocupar o Largo do Rosário, a escadaria da Prefeitura Municipal de Campinas e os arredores da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Milhares de pessoas. Vocês vão ver depois alguns contorcionismos semânticos que são feitos.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Preço da gasolina recua pela quarta semana no Ceará, aponta a ANP. Olha, a materinha que eles fizeram sobre as manifestações de ontem dizia assim: centenas de manifestantes participaram de ato em apoio ao governo Bolsonaro em Fortaleza. Só que a foto mostra milhares de pessoas. Foi na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, do bairro Dionísio Torres. É brincadeira isso. Campo Grande News. Fumaça impede helicópteros no combate ao fogo no Pantanal. Essa é a situação que eu quero reiterar. Eu não conhecia esse informativo, esse site Campo Grande News. E é muito bom o conteúdo, muito boa a atualização dele. Foi sugestão de leitor, foi sugestão de quem participa aqui do Na Hora do Café. Então, se você tiver sugestão de outras fontes de informação em seus estados, também entre em contato com a gente. O estado do Maranhão, amantes do jogo eletrônico, participaram do torneio Free Fire Indicator. Eita, que coisa! Jogos eletrônicos, o eSports é em altíssimo, né? Meu inglês é terrível. Né? Estado de Minas. Gripe da China pode deixar Senado sem quórum nesta semana. Quer dizer, durante uma semana eles não vão fazer nada contra o país. Olha só que maravilha. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, mais da metade dos vereadores deve trocar de partido até abril. Devem estar negociando vantagens e outras coisas. Diário de Contagem, protetores denunciam envenenamento e morte de cães. Eu enfrentei isso de envenenamento de animal doméstico, que é um absurdo. Eu acho absurdo as pessoas acharem ruim um gato na rua e, em compensação, alimentam pombos. Engraçado isso. Em compensação, colocam o lixo orgânico de qualquer forma na rua, que é uma forma de alimentação de baratas. Folha da Manhã de Passos também tem estado sem atualização. Diário de Uberlândia. Banco de Uberlândia comemora 30 anos com serviços para lojistas e varejistas. É o Tribanco. Quando eu li o nome Tribanco, eu pensei, uai, Tri parece ser coisa de gaúcho, mas não. O Tribanco faz parte do Grupo Martins. Jornal de Uberaba. TRE Minas Gerais lança a campanha regional do mesário voluntário. As inscrições podem ser feitas pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Mesário, na verdade, hoje vale a pena mesmo para servidor público, né? Jornal da Cidade Online, já estamos chegando nos nossos amigos das redes sociais, né? Heleno detona fake news da revista Cruzoé, calúnia de repórter vagabundo. É sobre a BIM paralela. Esse povo tem umas fantasias sexualmente não realizadas e acaba transpondo isso para o jornalismo. Justiça em Foco. TCU autoriza concurso com 20 vagas para auditor federal de controle externo. Informe-se, é uma boa. Misto Brasília, GDF cria bolsa alimentação no período de suspensão das aulas. O benefício previsto em novo decreto será acreditado nos próximos dias no cartão do material escolar. Vamos dar uma passada em agências, sites de jornais pelo mundo? Vamos juntos? O país de Montevidéu, encontrar uma vacina para a gripe da China levará mais de um ano. Menos para o Boulos, que é um estúpido, um ignorante que disse que Cuba já tinha descoberto uma vacina para a gripe da China. Cuba. Tá bom. O Mercúrio de Valparaíso, no Chile. Corrida aos supermercados, esvazia as prateleiras. Deutsche Welle. Alemanha e Estados Unidos se envolvem em disputa por vacina contra gripe da China. Os governos da Alemanha e dos Estados Unidos entraram numa disputa envolvendo uma potencial vacina contra a nova praga. Essa vacina está em desenvolvimento pela empresa alemã CureVac, revelou o jornal Welt and Sonntag, em reportagem publicada neste domingo. O Trump teria oferecido algo como $1 bilhão
pela vacina. Já pensou se Cuba tivesse descoberto essa vacina, estaria ganhando $1 bilhão. Tá certo que 90% ia para o bolso da família Castro e seus atuais ocupantes e marionetes dos cargos lá. Rádio França Internacional. França registra abstenção histórica no primeiro turno das municipais. Sputnik News. Eu deixo aqui porque é a sessão humor. Rodrigo Maia acusa Bolsonaro de atentado à saúde pública. No caso, eu acuso o Rodrigo Maia de atentado ao pudor. Uma figura dessas está no comando da Câmara dos Deputados, é vergonhoso, me envergonha. Eu me sinto menosprezado quando vejo uma figura como Rodrigo Maia presidindo a Câmara dos Deputados. Lusa, bancos centrais mundiais vão agir em conjunto para proteger o mercado. ANSA, agência italiana de notícias, mais de 20 mil pessoas violaram o isolamento em 4 dias na Itália. Vai deixar italiano em casa. A Defesa Civil da Itália informou ontem, domingo, que o número de mortes no país em decorrência do novo vírus, lá eles já chamam de outro nome, olha só, lá eles chamam de SARS-CoV-2. Olha, na verdade é gripe da China, subiu para 1809. A Itália tem algumas questões muito peculiares, inclusive a população com a faixa etária mais elevada. Financial Times, Biden promete escolher uma mulher como sua companheira de chapa. Cuidado, Biden. Aqui no Brasil deram a presidência da República para uma anta e deu no que deu, né? Ainda bem, né? Porque ela esculhambou tanto que possibilitou a candidatura e a vitória, a revolta da sociedade e a vitória do Bolsonaro. La Vanguardia de Barcelona. Quase 200 enfermos testam um novo fármaco para inibir o contágio da gripe da China. Agência Brasil. Saúde atualiza para 200 os casos de infectados no país. Para finalizar. Tomar um cafezinho? Qual a sua avaliação sobre o que aconteceu ontem no Brasil? Qual a sua avaliação? Lógico que houve uma preocupação. Todos nós, mesmo sabendo que a gripe da China é uma epidemia, uma pandemia digital, com propagação virtual e com uma manipulação econômica por trás, mesmo assim todos nós precisamos tomar precauções. Todos nós precisamos nos cuidar. Eu mesmo ontem tive movimentação limitada porque minha esposa está gripada. Então eu sabia que eu deveria ter cuidados adicionais. Essa é uma questão. Mas eu fico perguntando, fora isso, na sua opinião, a leviandade com que a mídia tem tratado a nós brasileiros, não lhe parece ofensivamente perigosa essa mania de nos perseguir? Essa mania que a mídia brasileira tem, eu já nem diria mais mania, mas a necessidade de depreciar os brasileiros. Só porque nós não seguimos a cartilha que eles queriam que nós seguíssemos. Quando eu leio, porque não dá tempo de eu escutar, eu tenho tantas coisas boas para fazer na vida. Eu tenho família maravilhosa, tenho coisas que eu gosto de fazer, tenho coisas que eu gosto de ler. Tanto assim que nós vamos, inclusive, criar uma outra alternativa aqui no canal de Brasília, que vai ser instante, quando eu vou falar uma vez por semana sobre livros, sugestão de leituras. Pois bem, mas a gente vê pela repercussão nas redes sociais que existem comunicadores que hoje são movidos apenas pelo ódio, pelo rancor e pela necessidade de atacar e agredir a nós enquanto sociedade.
É um quadro perversamente assustador. Porque as pessoas parecem que perderam o pudor e passaram a desrespeitar o povo como se eles fossem de uma classe superior, quando na verdade eles apenas chafurdam na lama. Não vou dizer os nomes, mas claro que você sabe a quem eu me refiro ou a quais figuras eu me refiro. Imbecis, decrépitas, com um passado vergonhoso, com um presente, com um presente sem perspectiva e um futuro de ostracismo. São pessoas que têm necessidade de nos agredir o tempo todo. E aí abrem espaço e voz para figuras que nem Rodrigo Maia, Alcolumbre, Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, essas figuras todas que é um círculo putrefato que se move no entorno dessas pessoas, ou elas se movem no entorno delas. Elas ainda não se deram conta de que com o advento das redes sociais, essas pessoas que pensavam que mandavam no Brasil, que pensavam que iam empurrar a goela abaixo dos brasileiros a destruição da família, que iam impor a pedofilia como norma, que iam impor o aborto como alternativa de saúde pública, que iam impor a ideologia de gênero. Essas pessoas, elas não aceitam que perderam. E que nós, enquanto sociedade, nos reagimos e nos insurgimos contra essas barbaridades que eles defendem. Eles querem destruir a família, eles querem precarizar a infância através da pedofilia, querem sim. Larguem de ser sem vergonha, assumam, querem a liberação das drogas porque são dependentes de drogas. Teve um aí que disse que há 25 anos fuma maconha todo dia. E quem é que fornece para ele? Por que a polícia não foi atrás e já foi ver quem é o fornecedor dele? Ele confessou um crime. Porque a comercialização de maconha no Brasil não é permitida, não é legalizada, não tem uma loja para ir comprar. De algum vagabundo, esse vagabundo comprou. Mas a mídia ficou quietinha, ficou aplaudindo. Oh, que coisa linda! O cara assumiu que há 25 anos consome maconha todo dia. Ou seja, todo dia ele comete um crime. Mas isso a imprensa não trata. Além das redes sociais, começam a surgir outras luzes no túnel. Eu falei antes e quero destacar. Dê uma olhada no ND+, é simples, ND+. É um jornal lá de Santa Catarina, é um grupo de comunicação que atua em Santa Catarina, no Paraná, e que é um grupo de comunicação conservador. Não só isso. Se vocês olharem o editorial deles de hoje, vocês verão que eles foram o único veículo a dizer clara e abertamente que sim, a vontade e o clamor da sociedade precisam ser escutados. Ao contrário do que preconiza a imprensa do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Ao contrário do que preconizam o Estadão, Folha, Globo, que são emissores de conteúdo e, volto a dizer, infelizmente a Agência Brasil não faz um contraponto a esses grupos. O ND+, se posiciona de modo claro que o povo, a vontade popular, que a soberania é do povo. Não tem cabimento um rechonchudo que nunca trabalhou, um rechonchudo que não tem nem curso superior, é presidente da Câmara dos Deputados e quer deitar falação. Nós temos sim que ter meritocracia, porque nós já tivemos um presidente que se vangloriava de ser burro, mas que era um hábil ladrão. As lições de ontem, na minha opinião, são muito simples, claras e cristalinas. Ou a sociedade defende o mandato do Bolsonaro, ou essa turma vai tentar derrubá-lo. Eles só têm medo do povo. Eu uso como mantra: os patifes nunca dormem, os canalhas nunca descansam. É o que nós estamos vendo na ação cotidiana
do Congresso Nacional comandado por Rodrigo e por Alcolumbre, mas que na verdade exteriorizam nas suas manifestações torpes o pensamento da esquerda, do centrão e dos meios de comunicação. A nós resta a nossa voz, a nossa capacidade de lutar e de se fazer presente e de estar presente como estivemos ontem, de norte a sul no Brasil, com gripe da China ou sem gripe da China, mas lutando por aquilo que nós acreditamos, lutando pelo nosso direito de defender o nosso projeto de vida, o nosso projeto de Brasil. Um bom dia para todos nós, que tenhamos muita força de vontade, muita coragem para enfrentar os canalhas, porque os canalhas, eles parecem realmente incansáveis. Até amanhã.